Domingo passado foi dia de eleição aqui no Brasil. E será que esse processo foi acessível e fácil para as pessoas com deficiência visual? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. E como eu falei no início do vídeo, domingo passado foi dia de eleição aqui no Brasil. Eu espero que você tenha feito um voto consciente e que seu candidato tenha sido eleito aí para sua cidade. Mas uma coisa que nós precisamos debater é se as eleições brasileiras foram realmente acessíveis para pessoas com deficiência ou se a gente ainda está muito longe desse grande objetivo, né, que é fazer com que as pessoas com deficiência possam exercer a sua cidadania com total autonomia. Mas para começar a falar sobre acessibilidade nas eleições, eu queria começar falando sobre um vídeo que a gente já fez aqui no canal e eu vou deixar ele aqui no card de informação, que foi um vídeo falando sobre o aplicativo e-Título do governo federal. Na ocasião, eu falei que esse aplicativo ele tinha alguns problemas de acessibilidade e também que ele não usa a autenticação do governo federal, o gov.br, o que dificulta bastante que as pessoas cegas possam utilizar esse mecanismo, principalmente porque, nesse caso especificamente, ele tem um reconhecimento facial que não é acessível para pessoas cegas. E isso é um grande problema para nós todos, não é mesmo? Infelizmente, isso não mudou. E o pior é que eu descobri que não dá para você configurar o aplicativo e-Título no dia das eleições, o que é uma coisa bastante desagradável, não é mesmo? Que coisa absurda! Mas falando especificamente sobre o pleito eleitoral desse ano, eu tive sim dificuldades para votar na minha sessão eleitoral. Na verdade, o espaço físico em si estava até que muito adequado. Eu consegui chegar na sessão eleitoral sem precisar subir nenhum tipo de escada, apesar que no meu caso isso não é um grande problema, mas no caso das outras pessoas que também têm deficiência física e votavam na mesma sessão eleitoral que eu, nesse sentido, estava muito bom. Mas o que acontece é que quando eu fui votar, depois que eu fui habilitado a votar na minha sessão eleitoral, o mesário me informou que o recurso de voz não estava habilitado para mim. Estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E quando eu questionei sobre a possibilidade de ativar manualmente o voto, né, com voz, o mesário parecia mal informado sobre como fazer isso e tiveram que olhar no manual da urna eletrônica. Mesmo assim, só depois que eu falei que esse código existia. Mas o problema não é nem esse. O problema é que quando você é habilitado para votar, o seu título foi habilitado para votar, na verdade, você não pode mais ativar o recurso de áudio. Isso tem que ser feito antes da habilitação do voto. Mas o problema é que você não tem como saber se a Justiça Eleitoral já deixou o seu perfil de eleitor configurado para ter acesso à voz, o que é bastante interessante. Como é que eu vou pedir para a pessoa digitar o código para liberar o recurso de voz se eu não sei se estou habilitado para usar esse recurso? Interessante como é a lógica ali da nossa justiça eleitoral, mas infelizmente isso é bem desagradável. Uma outra coisa é que quando as pessoas habilitam ali a voz, no meu caso não deu certo, eu não votei com acessibilidade e no caso da Camila, ela conseguiu ativar o recurso de voz e em nenhum momento foi informado para a Camila que antes da votação começar, que ela teria que ouvir as instruções de como aumentar o volume, diminuir o volume
aumentar a velocidade da voz, diminuir a velocidade da voz. Então tudo isso tem uma tela introdutória e você tem que clicar no confirma para você poder sair dela. Só que infelizmente isso não foi muito bem explicado e ela se sentiu super confusa na hora de votar ali naquele momento. Ao mesmo tempo, quando você tenta votar, né, então passou dessa fase ali, depois dessa confusãozinha inicial, o que pareceu é que demora bastante para a urna eletrônica verbalizar o nome do candidato. Eu não sei se ele também demora para aparecer na tela e por isso também demora para falar o nome, mas a impressão que dá é que não é algo muito rápido, assim como é para as pessoas que não têm deficiência visual, né? Esse ponto é bastante desagradável, né? Porque a gente gostaria de ter uma eleição, uma votação um pouco mais rápida. E pode passar a impressão para a pessoa cega de que, na realidade, não está funcionando e que a urna eletrônica só está servindo para verbalizar, para falar os números que a pessoa está digitando. Então, fica essa impressão, o que é um grande problema de usabilidade, né? Não é só a acessibilidade, mas é que se a pessoa não consegue entender a urna eletrônica, é possível que algum problema de usabilidade exista ali também. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Uma coisa que chama bastante atenção, e eu comentei aqui no começo do vídeo, é justamente a falta de informação dos mesários. Apesar de eles receberem treinamento, e a gente não sabe como é esse treinamento, né? Provavelmente tem uma parte online, uma parte presencial, mas o que passa a impressão pra gente é que eles não sabem quem é que vai atender pessoas com deficiência nas sessões eleitorais que são acessíveis para tirar, né, para estar informado sobre as coisas que realmente as pessoas com deficiência precisam, né? Então, muitas vezes tem uma dificuldade ali até de saber que uma pessoa com deficiência visual assina sim documentos, ou pode optar por não assinar, mas que normalmente elas assinam com caneta, normalmente. E também falta bastante informação sobre como, na verdade, ativar os recursos de acessibilidade, né? Além disso, a eleição ocorre a cada 2 anos. Então, a melhoria de usabilidade e acessibilidade das urnas eletrônicas deveria ser uma constante. Apesar de, finalmente, a maioria das pessoas com deficiência visual ter tido a opção de votar com acessibilidade, com voz, com braille, muitas coisas foram diferentes, né? Inclusive, o próprio teclado da urna eletrônica, que mudou bastante o layout, né? Então, por exemplo, eu tive dificuldade, porque a minha urna eletrônica, onde eu votei, na verdade, né? Ela tinha o teclado numérico do lado esquerdo e os botões corrige, confirma e a tecla branco estava à direita desse teclado. Enquanto o normal, que a gente sempre teve acostumado, é que essas teclas estivessem abaixo, né, do teclado numérico. Isso quer dizer também que talvez pode ter diminuído a tela da urna eletrônica, o que pode ser um problema para pessoas que tenham baixa visão, né? Eu não tenho ainda aqui a confirmação, na hora que eu estou gravando esse vídeo, sobre essa diminuição da tela, mas para mim pareceu que a tela da urna eletrônica estava um pouco menor e isso pode prejudicar pessoas com baixa visão. Não há necessidade, pelo menos no meu ponto de vista, de diminuir a urna eletrônica, né? Tem essa necessidade. É um equipamento usado a cada 4 anos que você pode melhorar, né? Você pode investir em melhoria e não nessa piora, né? Nessa modificação. Além disso, parece que as mudanças no layout do teclado não foram algo universal, né? Muitas cidades tiveram urnas eletrônicas no padrão antigo, o que é algo bastante inconveniente, né? A gente entende aí a necessidade econômica de fazer dessa forma, o que a gente não entende, na verdade, é a necessidade de fazer essa mudança do layout, né? Mas enfim, mudou, espero que todo mundo mude e fique
uma coisa mais uniforme ali, que todo mundo tenha a mesma experiência, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas falaram bastante é a quantidade de carros estacionados, parados mesmo, na frente das sessões eleitorais. Uma constante em muitas pessoas que eu conversei ontem foi falar sobre esses carros estacionados, por que tantos, né? Por que tanta dificuldade? E dá para entender o porquê, né? Porque, obviamente, as pessoas vão votar e elas deixam um monte de carro estacionado ali na sessão eleitoral, mas devia ter um pouco mais de gerenciamento, né? Onde eu votei, tinha carro parado em fila dupla, tinha um monte de coisas irregulares que em dias normais não seriam permitidos, né? Então, cabe também à Justiça Eleitoral e o TSE tentar organizar, com a ajuda da Polícia Militar e até mesmo de outras forças policiais, né? Guarda Civil Metropolitana também, ajudar a organizar o trânsito próximo, porque não adianta nada você ter uma sessão eleitoral acessível e a pessoa com deficiência não conseguir chegar ali para votar, ou pelo menos ter muita dificuldade para chegar ali e exercer o seu direito de cidadão. Agora que a gente ainda tem muitos problemas para votar e exercer os nossos direitos, a gente ainda tem. E isso, a cada 2 anos, tem melhorado, mas tem melhorado muito pouco. O que a gente pode fazer para ajudar o governo federal e o TSE, né, a melhorar a nossa experiência? A gente pode, por exemplo, deixar comentários nesse vídeo, né, para que, se alguém porventura ver e quiser aceitar sugestões, seria legal deixar uns comentários. Mas você pode também curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, sem deixar também de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.